Após enfrentar o Deus da Morte em pessoa e conhecer a própria estrela de Belém, Doctor Who entra na sua mais nova temporada para conhecer a jovem Belinda Chandra, uma audaz enfermeira que vai entrar de supetão na série sem nem mesmo saber o porquê. Então sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e estamos aqui para fazer a nossa análise episódio por episódio da segunda temporada da nova era de Doctor Who ali no Disney Plus e sobre o comando dele, do homem Russell T. Davies, e lógico com o rosto do belíssimo e magnífico Ncuti Gatwa, agora com uma nova companion. E o Russell T. Davies ele dá início a uma nova temporada com o Ncuti Gatwa fazendo o que ele fez na outra temporada, olhando para suas origens. O doutor se depara com um hospital onde uma enfermeira é levada, abduzida por robôs espaciais e é levada, lógico, para o espaço. Coincidência? Acho que não, pois o episódio parece e tem os mesmos formatos de Smith e Jones. O primeiro episódio da terceira temporada lá da era New Who. O primeiro episódio com Martha Jones. Pois então, troque a enfermeira por uma residente de medicina, troque os robôs espaciais por rinocerontes espaciais e você tem Smith and Jones. E aproveita que tá fazendo tudo isso, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo para que você possa curtir cada vez mais o nosso conteúdo, para que toda vez que venha conteúdo novo aqui, você consiga estar a par de tudo. Pessoal, toda semana estaremos fazendo episódio por episódio de Doctor Who, e também nesse mês estaremos fazendo lives semanais sobre os episódios de The Last of Us, sem falar que já fizemos análise por episódio de Daredevil Born Again, da Agatha Desde Sempre, de Pinguim, de uma porrada de séries, Superman e Lois. Então fica aqui com a gente, o mais recente foi Daredevil Born Again, Demolidor Renascido, então fica aqui com a gente porque esse mês de abril e maio pegará fogo e também vem Thunderbolts por aí. Contudo, pessoal, as semelhanças elas param até aí, porque a Revolução dos Robôs, que é o título do novo episódio, ele tem charme especial e elementos para ser um ótimo começo para uma nova temporada de Doctor Who. Ele é um episódio leve, descontraído, que apresenta conceitos, apresenta novos vilões, novos planetas e também consegue apresentar muito bem a nova companion, Belinda Chandra. Ela é determinada, altruísta e mesmo caindo de gaiato nessa situação onde ela é sequestrada por robôs para se tornar a rainha de um planeta que carrega seu nome porque foi dado a ela de presente, a personagem ela mantém o seu espírito audacioso dentro das aventuras. Mesmo que seu objetivo principal ainda seja chegar a tempo em casa para no outro dia conseguir bater o ponto do emprego. Cara, Belinda Chandra é gente como a gente, e talvez uma das companions mais realistas que tenham colocado ali pra gente desde então. Ruby tinha aquele mistério todo envolvendo sua origem, uma órfã, etc. A gente tem outros personagens ali, como por exemplo Graham, como a Yas, como o Dan. O Dan eu acho até que era mais gente como a gente. As companions antigas da New Who também tinha certo charme principal ali, uma coisa mais fantasiosa e enigmática. Não, Belinda é gente como a gente. É apenas uma pessoa normal que acabou sendo abduzida não só pelos robôs, mas também por essa história. Ela é uma pessoa que seu objetivo é claro, voltar para casa. E eu acho que isso é um dos melhores acertos dentro dessa personagem. Você não precisa criar personagens grandiosos com a mitologia toda em volta. Sim, existe o mistério dentro de quem é a Belinda. Existe o mistério do porquê que é uma personagem que a gente já viu tem o mesmo rosto que ela. Mas nós temos também uma personagem que tem um objetivo claro. Assim como foi com Ian e Bárbara na primeira temporada de Doctor Who lá em 1963, eles apenas queriam voltar para casa. Isso deixa tão simples, mas também tão próximo a nós seres humanos. A gente gosta de tentar ver fantasia em tudo, mas a vida, a arte imitando a vida, às vezes pode ser simplória. E isso eu acho que foi um belo acerto do Russell a escrever essa personagem que tem muito carisma. Em outros acertos, outros erros, Russell ele tenta abordar ali um tema muito atual, a linha tênue entre humano e máquina. O que nos diferencia? O que faz o ser humano ser mais do que apenas uma máquina realizadora de tarefas? O que faz uma máquina não ser capaz de ir além da nona palavra? Isso porque dentro do episódio os robôs têm um defeito e eles não conseguem nunca entender ou captar ou ouvir a nona palavra dita numa frase. Se você falar 8 palavras e a nona ser alguma coisa que você precisa falar para outra pessoa, os robôs nem vão saber o que é. Então, mais uma vez, Doctor Who consegue trazer essas regras muito específicas e peculiares para dentro da trama do episódio, como por exemplo, não piscar para um anjo lamentador não se mexer, não respirar para que os androides de Clockworks não consigam detectar você ali
ali, ou até mesmo não pensar para que o Teller não consiga rastrear o seu cérebro. E a gente tem mais uma vez essas peculiaridades que tornam Doctor Who tão acariado pelo nosso coração. Essa abordagem semelhante também apareceu num curta-metragem ganhador do Oscar de 2025, Eu Não Sou um Robô. Inclusive é um curta muito legal de uma mulher que não consegue passar naqueles testes de CAPTCHA na internet, né? E ela começa a duvidar da própria existência. Será que ela é um robô? Será que ela não é? Só que aqui nesse episódio parece que o Russell ele se contenta apenas em ficar na superfície disso e não mergulhar mais a fundo nas reais questões mais filosóficas, o que é uma pena, porque isso é um ótimo assunto, tem tudo a ver com Doctor Who, dá muito pano pra manga. Mas mesmo assim a gente consegue apreciar a ironia da literalidade da revolução que levou Belinda a ascender ao trono de um planeta apenas porque o seu nome tá num pedaço de papel. É essa questão dos robôs levarem tudo ao pé da letra, das máquinas, das inteligências artificiais não entenderem, por exemplo, figuras de linguagem, não entenderem ironia, não entenderem algum sarcasmo. Talvez seja isso que nos diferencie das máquinas, talvez seja isso que seja ser humano. Tudo isso fica por nossa conta mesmo, porque se de um lado essa abordagem fica um pouco parada, do outro o Russell completa ali com o que o Doctor Who tem de melhor, que é viagem no tempo, onde ele completa a história de Belinda com um paradoxo de bootstrap e uma fratura temporal, ou seja, a distância entre o planeta Terra e o planeta Senhorita Belinda Chandra, que foi dado pra ela pelo ex-namorado dela, né, aquelas coisas que você compra ali, uma estrela, dá o nome da estrela de uma pessoa para uma estrela, não é? Tem aquele certificado ali. Na distância desses dois corpos celestes, pessoal, existe uma fratura temporal que Belinda passa e também o Doutor passa. Ou seja, quando ele chega no planeta Senhorita Belinda Chandra, ele chega 6 meses antes da Belinda. Então ele tem tempo de se preparar, ele tem tempo de se infiltrar naquele planeta, tem tempo de perder a TARDIS também. Parabéns, Doutor, pelo amor de Deus. Tem que colocar uma cordinha na TARDIS, no pezinho do Doutor, amarrar ali, porque não tem como. Esse homem só aperta essa nave, gente. Isso tudo explica como os robôs encontraram a Belinda através de uma versão do diploma com seu nome ali, vinda do futuro, mas também explica como seu ex-namorado, o Al, acabou se tornando o grande overlord daquele planeta, acabou se tornando o gerador de inteligência artificial. Antes de Belinda passar pela fratura temporal, ela avisa os robôs: procurem meu ex-namorado Al, foi ele que me deu essa estrela, foi ele que me colocou o meu nome nesse planeta. E os robôs fazem isso, mas passando pela fratura temporal mais uma vez, eles caem no passado. Eles caem alguns meses depois de Belinda terminar com o próprio Al. Um humano se torna máquina ao deixar de ser humano apenas por aflorar o seu lado mais cruel. Ele começa a definir regras para aquele mundo, como o gerador de inteligência artificial, usando uma crueldade que parece artificial, mas na verdade é emocional. Então olha o que estranho, o que mais deixa ele parecido com uma máquina, na verdade é a emoção mais humana que existe em todos nós. Todo ser humano tem a capacidade de ser cruel, todo ser humano tem maldade, e às vezes a maldade é uma das pouquíssimas coisas que a gente consegue ver no ser humano, principalmente no mundo de hoje. Tudo isso misturado com uma escolha bem pitoresca de visual e de design. Super coloridos, super geométricos, os robôs eles causam até uma estranheza. Eu, na verdade, não gostei muito. Eles parecem muito mais infantis do que, por exemplo, os Cybermans, que a gente já tá acostumado. Mas talvez até seja isso que seja bom pra diferenciar deles. E tudo isso me fez remeter a talvez um live action daquela animação, daquele filme de animação Robôs de 2005. Até mesmo o vilão Vendix da temporada de Power Rangers RPM. Mas outra coisa que acabou me remetendo também foi o visual do Al depois que ele se funde com a máquina, né? A gente vê no final ali que ele é o gerador de IA. Ele tá fundido como máquina e ser humano, completamente cruel. Ele me lembrou muito aquele vilão das aventuras de Sarah Jane, Metal Kind, né? Que existia um episódio onde a segunda filha da Sarah Jane aparece, né? Que ela adota, a Sky. Ela é uma arma ali, adotada pela raça de Carpe, né? Que são acho que seres humanos de outro planeta, né, de uma colônia, e também a raça de metal. Esse visual me lembrou muito a esses alienígenas da raça de metal. Então, ao usar um paradoxo envolvendo os dois diplomas da Belinda, tanto do passado quanto do futuro, que a gente ainda vai descobrir como os robôs pegaram, ela destrói o seu ex-namorado / futuro marido opressor. É impressionante como o Doctor Who consegue recriar ou trazer de volta alguns conceitos apenas pelo plot do roteiro. Paradoxo, por exemplo, ele é um negócio muito grandioso em alguns episódios e em outros nada disso. Nesse aqui foi super importante, em outros. Então Belinda consegue libertar aquele planeta que estava sendo ali, as pessoas estavam sendo oprimidas pelos robôs, e não tem mais seu nome, que não é mais seu, mas o episódio ainda é. Sendo assim, então, o personagem do Doutor ele fica um pouco secundário. Ora ele é o condutor, ora ele é apenas um espectador das ações
de Belinda, da narrativa da Belinda. Ela é o foco ali. Eu achei uma ótima escolha. Achei um episódio super leve pra gente começar a temporada, pra gente conhecer a personagem. É lógico que eu acho que o Russell peca às vezes em colocar diálogos muito rápidos pra tentar explicar coisas pavimentares dentro do episódio. Conceitos, talvez se você acabar não prestando muita atenção, você tem que voltar e talvez o episódio fique um pouco perdido. Eu acho que precisa ter um pouco mais de escopo pra gente poder entender melhor todas as regras, inclusive com viagem no tempo. Mas no final os dois personagens ficam no mesmo patamar porque nenhum deles sabe o porquê de o destino ter unido os dois. Já que o doutor conhece uma descendente da Belinda, e a gente também conhece, lá do episódio Boom, o episódio da primeira temporada, escrito pelo Steve Moffat, onde a gente conhece a Mandy, uma soldado 3.000 anos à frente do tempo de Belinda, que é a mesma atriz, a Varada Setro. Ou pior, eles não conseguem entender por que a TARDIS não consegue pousar no dia 24 de maio de 2025, o mesmo tempo de Belinda. E não tem nada a ver com a fratura temporal, o doutor já deixa isso claro, eles vão ter que ir pelo caminho mais longo. Mas talvez esse caminho mais longo levaria eles a esse dia em que a Terra talvez não exista mais. Porque no final do episódio nós vemos a Estátua da Liberdade, a Torre Eiffel, carros todos voando em destroços no espaço. Será que isso vai ter alguma ligação, minha gente, com o episódio que a Ruby vai voltar, onde a Ruby vai aparecer com a Unity? Eu não duvido nada, E mais uma vez, talvez, a gente venha caminhando aqui para essa nova temporada de Doctor Who, pra gente lutar contra forças que são capazes de destruir o planeta. Temporada passada, lutamos contra o Sutekh, e ele devastou, tipo, todo o universo em que ele deixou uma semente dele e o doutor conseguiu ali trazer vida de volta, sacrificando o Sutekh, tá bom? Mas dessa vez, será que a gente vai encontrar um outro deus? E a Senhora Flood ainda está por lá. Perceberam que essa mulher tá como uma espectadora também, pessoal? A todo momento, ela se aproxima de alguém que está perto do doutor. Eu ainda não faço a menor ideia de quem essa personagem possa ser. Tem algumas teorias com certeza, tá bom? Mas uma que vem à minha cabeça talvez seja pegando uma teoria antiga e transformando em nova. Talvez ela seja um membro do panteão que tem a ver com espectadora. Talvez ela seja uma espectadora da vida do doutor, conectando talvez com um próximo personagem que vai aparecer, que vai sair literalmente de uma tela de cinema em 2D. Só os próximos episódios para nos responderem. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Deixa aqui nos comentários quais são suas teorias, pessoal. Por que será que a TARDIS não consegue pousar no ano da Belinda? Por que a Senhora Flood sendo uma sombra na história do doutor? Ela é uma senhora do tempo? Não é? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fui!